Renan, hoje com esta predisposição à presidência da República, antes de te perguntar o que te motivou a estar aí pré-candidato à presidência, queria que você fizesse uma avaliação de como estão os poderes hoje no Brasil, né? Transitando pelo Congresso, transitando pelos estados do Brasil agora. Como que você enxerga que estamos aí, Congresso, Poder Executivo, Jurídico, Judiciário, todos os nossos sistemas de governo no Brasil, o que você observaria aí, já que você está se candidatando a estar aí dentro do Executivo Nacional? É o pior, desde que assim o Brasil voltou a ser uma democracia, desde 88, temos a nova Constituição. Esse é o pior momento de todos, de longe o pior momento de todos. Você tem, começando pelo Congresso, para quem está nos ouvindo, hoje a função do deputado federal é administrar emenda. E isso não existe em nenhum lugar sério no mundo. Você vai tentar explicar o que é uma emenda parlamentar, um dinheiro que você pega do governo e o parlamentar administra. Você vai na Alemanha, eles não entendem, você vai no Japão, eles não entendem, você vai nos Estados Unidos, eles não entendem, ninguém entende. Porque não é para entender mesmo, não tem nenhum sentido. E eles desviam essa emenda ainda é secreta, em uma grande parte dela, e essa parte que é secreta, ela é naturalmente alvo de desvio e ela paga o caixa 2 para que se compre voto para prefeito, para deputado, para vereador. Então se tornou um instrumento de corrupção. Isso não é a função do parlamento. Qual a função do parlamento? Para começar de tudo, fiscalizar e depois propor. Pois bem, quem é comprado não fiscaliza e quem só quer pensar na compra também não tem saco para propor nada. É por isso que o parlamento nosso é inútil. É uma inutilidade. Você está vendo todo esse escândalo envolvendo o judiciário, vê se o Senado está fazendo alguma coisa. Aí vamos lá para o judiciário. O judiciário percebeu que a impunidade é boa para eles porque eles viraram a garantia da impunidade. Começaram a fazer negócio com todo mundo e uma turma ainda que é vaidosa começou a se imiscuir, começou a se meter nos temas que envolvem, vamos dizer, a administração do país, temas que envolvem projetos de lei que passaram no Congresso. Ou seja, eles vieram um superpoder. E eles têm um absoluto desprezo pelo parlamento, pelo poder executivo. Eles se acham mais inteligentes, se consideram acima da carne seca, sabe? Então são melhores do que todo mundo. E aí, isso tem consequências. Eles começaram a fazer negócios, estamos agora com esse escândalo do Banco Master, em que eles estão envolvidos até a tampa. E vamos para o executivo. O executivo no Brasil é fraco. E já há tempos é fraco, mas agora ele está muito fraco. As lideranças não têm projeto de Brasil, né? Eu sempre jogo um desafio. Qual eram as propostas do Lula e do Bolsonaro quando concorreram em 22? Ninguém sabia. Ninguém sabia. O Lula foi no A Garantia Sou Eu, ele nem chegou a apresentar quem era o ministro da Fazenda para os mercados. Falou, a Garantia Sou Eu, confia em mim que vai ter picanha. E do outro lado, o Bolsonaro também não tinha proposta, ele ficava brigando com o TSE e com o STF. Passaram 4 anos, tem o Lula de novo. O que ele está propondo como candidato? Ninguém sabe qual é a proposta dele. E o Flávio Bolsonaro, o máximo a gente sabe é que ele quer soltar o pai dele. Então, no fim do dia, o executivo padece de lideranças boas e você só tem pessoas populares usando o nome ou sobrenome para participar da eleição. É um momento horrível. Por isso que a gente está vivendo uma crise horrorosa. E essa república, a meu ver, ela está caindo. Está caindo de maduro. É um pior momento, assim. E a gente já viveu crise. Viveu o Collor, viveu crises no Mensalão, Petrolão, fora Dilma. O Brasil já passou por um monte de crise. Crise lá com o Bolsonaro. Essa aqui é a pior de todas, porque é aquela crise que ficou silenciosa, porque as pessoas se cansaram de reclamar. A população largou mão. A população... Agora não estou nem falando como pré-candidato, tá falando como um cara de movimento. Eu nunca vi a população brasileira tão... dane-se, sabe? Descrente, né? Descrente, Total. não tá dando bola mais pra nada. Renan, a gente faz parte, provavelmente, da mesma geração. Quem nasceu nos anos 80 viveu aí a redemocratização por tabela, porque foi conquistado por quem era jovem na época, e passou uma infância ali nos governos Fernando Henrique, por aí vai, e a gente, na adolescência, viu o Lula no poder, depois essa troca mais recente que a gente entende. Quando a gente fala hoje sobre um Congresso ruim, ou que poderia ser mais ativo, a gente lembra que na nossa infância houve uma constituinte no Brasil. E um Congresso comprometido, outros políticos, outros cenários. O Brasil é outro, mas os políticos também são outros, né? Você acha que se hoje fosse proposta uma constituinte, nós teríamos um Congresso capaz de votar uma constituinte como foi lá no começo no final dos anos 80? Esse Congresso, com certeza não. Não que aquele Congresso fosse brilhante. A gente não pode cair no erro de romantizar o passado, mas a gente pode falar com certa tranquilidade que o jeito que o Congresso funcionava era melhor do que agora. Não só a gente teve uma coisa nova, que são, sei lá, os candidatos influencers de todos os lados. A gente tem um centrão, hoje, que é muito poderoso, e um baixo clero, que são basicamente aqueles caras que se elegem comprando voto, que manda. Naquela época, o baixo clero não mandava. Por isso o baixo clero. Por isso, ele ficava lá embaixo, assim. Quem mandava, Ulisses mandava pelo MDB, você tinha a turma do Fernando Henrique Montoro, a turma que mandava no PSDB, controlava o PSDB. Então você tinha pessoas sérias, no fim do dia, de cada partido, que se reuniam e decidiam o que acontecia, e o baixo clero, vem aqui e vota.
Hoje o Baixo Clero quer mandar, quer roubar, quer participar. A Câmara dos Deputados é comandada, a pessoa precisa entender, por um cara de Patos na Paraíba, que se pedir para falar, aponta no mapa onde está Londrina, ele não sabe. O Hugo Mota, a preocupação do presidente da Câmara é como ele vai eleger um parente dele lá em Patos, na Paraíba. Ele é um homem pequeno. Antes era o Arthur Lira de Arapiraca, em Alagoas. O Arthur Lira é um idiota. Quem que eu vou falar de um cara desse? É um cara do Baixo Clero? Todos esses caras do Baixo Clero. Alcolumbre, presidente do Senado Alcolumbre do Amapá. Em que cenário um lugar muito pobre, muito mal administrado como o Amapá, vai ter o presidente do Senado de um país rico entre aspas, como o Brasil? Isso não é sério. Então, houve isso, esse é um problema que aconteceu, e não dá para tocar uma constituinte com isso. Se quiser ter uma constituinte, tem que ter certas características. Por exemplo, para você participar da constituinte, você fica inelegível por 16 anos. Para quem quiser participar de um processo de uma Assembleia Constituinte, entender assim, eu não vou usufruir politicamente disso. Aí todos esses caras não vão ter nenhum interesse em participar. Mas você acha que nesse cenário, então, teríamos que voltar ao regime antigo que tem um alto clero, que melhor manipula ali dentro do processo? Porque se o baixo clero, estando hoje protagonista, é fraco, antes a gente tinha um alto clero que também negociava por interesses, né? Sim, não estou falando que o alto clero era incrível. O que eu estou falando é que pelo menos havia algum tipo de interesse nacional. Hoje não há nenhum interesse nacional. Hoje não há. E isso é muito claro pelas decisões que estão sendo tomadas sobre temas de interesse nacional ultimamente. Eles são ou jogados de lado ou votados de uma maneira solta. E quando eu digo solta, você vai com um projeto de lei, o deputado Kim Kataguiri, ele é do nosso grupo, ele mandou um projeto, passou na Câmara envolvendo segurança pública. O Senado aguou todo o projeto saiu fraco porque eles estão preocupados se isso pode incidir sobre um parceiro deles. Esse tipo de coisa mostra um descolamento deles com a realidade social do Brasil. As pessoas estão cansadas de ter um celular roubado. É um projeto que aumentava a pena para furto, roubo e receptação. É um projeto que deveria ser incontroverso, tanto que ele foi votado quase de maneira incontroversa, praticamente todos os lados, direita e esquerda, votaram a favor, mas eles precisavam aguar. Eles precisam diminuir o peso do projeto, para o projeto ficar em alguma medida inócuo. Então isso aí é o que é desesperador no Brasil, a falta de compromisso institucional com coisas que importam. E sim, as gerações de hoje elas são completamente cínicas, os políticos de hoje são muito ruins. E aí eu vou te falar uma coisa que eu penso, vai de uma empresa a uma igreja, a um veículo de imprensa, você vai ter alguns que são melhores e que se destacam. Em todo lugar você vai ter. E essas pessoas vão ter, vamos dizer, mais poder ou mais meios de ação do que outros que se destacam menos. Vai ser assim no time de futebol, em que o cara que marca o gol ou o goleiro que é mais talentoso vão ser titulares, vão decidir mais. E a qualquer outra área da vida. A inteligência, a capacidade, ela é sempre desigual. Agora, o sistema de incentivo tem que ser para essa pessoa que é melhor e mais capaz ser também boa. E as pessoas que se submetem a essa liderança o fazem porque acreditam na liderança e não porque são compradas por essa liderança. Hoje, o jeito tá a liderança é muito ruim e o resto tá à venda. Mas pra gente alterar isso ainda é um cultural, né? Cultura, mas assim, a gente tem que perguntar como se faz cultura. Porque senão a gente vai ficar naquela... O que veio antes, o ovo ou a galinha? Uhum. Então eu mudo a cultura e aí eu mudo as leis. Cara, eu acho que tem que ter uma liderança política que venha, que tenha ela própria uma autodisciplina muito grande e entender. Disciplina se cria através do hábito. E o hábito se cria através da norma e da sanção. Cria-se a regra, não cumpriu a regra, tem a sanção. O exemplo que eu gosto de dar, Singapura. Singapura era um país-eco até os anos 70. A experiência de Singapura, que era um lugar favelizado, pobre, um lugar considerado assim, não confia em ninguém que mora em Singapura, com etnias e religiões diferentes convivendo, ou seja, tinha tudo para dar errado. Eles criaram através da disciplina lei e ordem. E a lei e ordem disciplinou as pessoas não joga chiclete no chão, você vai ser punido. Não cometa um crime, vai ser punido. Aí aquilo virou disciplina. A disciplina vira cultura. E a cultura se impõe. Um exemplo brasileiro lindo disso. Tem uma cidade que eu visitei agora no interior do Rio Grande do Norte. Chama Acari. Acari teve um decreto no período imperial. Olha só, tô falando do século XIX. Que punia as pessoas que não varressem ou não cuidassem da fachada da casa. Um negócio simples. À época, aquilo lá foi considerado draconiano na cidade. Então as pessoas saíram lá varrendo e tal. Passou 100 anos, é a cidade mais limpa do Nordeste, eles dizem a cidade mais limpa do Brasil. Eu fui lá. As pessoas não se restringiram a só limpar a fachada, elas pintam a casa. As casas são um brinco. Eu andei pelas ruas da cidade, a gente fez vídeo lá. Uma baita de uma cidade. E as pessoas... Eu falei, como é que funciona aqui? Vocês se fiscalizam? Elas, não, ninguém precisa se fiscalizar. Todo mundo sabe que tem que arrumar a própria fachada. E não é uma cidade rica.
uma cidade no semiárido, não tem nenhuma razão para, eles estão... Não, uma cidade pobre do interior do Nordeste, muito bem cuidada e que se torna um lugar bom de viver. Então, você precisa em algum momento começar com normas claras, com punição, aí você gera comportamento que vai gerar cultura. Antigamente no Brasil as pessoas não usavam cinto de segurança. Era um hábito, as pessoas andavam sem cinto de segurança até os anos 90. Colocou a norma, hoje todo mundo põe e ainda cobra. Não, agora bota o cinto atrás. Ou mesma coisa, uma lei que passou, tá proibido fumar em espaço fechado. Não, é impossível. Bem mais recente, né? Isso. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal Arcabouço Cerebral para assistir a mais vídeos como este. Te vejo no próximo vídeo.